Olá a todos, meu nome é Isaac Gonçalves, eu sou estudante de Engenharia Química e também sou aluno bolsista de Iniciação Científica no Laboratório de Recuperação Avançada de Petróleo, o LRAP. O presente trabalho ele foi iniciado no final de 2020 e se trata do desenvolvimento e aplicação de uma interface gráfica para cálculos com a PCSAFT polar truncada. Esse trabalho foi orientado pela professora Ana Mel, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química. Bom, é sabido que métodos de recuperação avançada de petróleo, tais como a injeção alternada de água e gás no reservatório, causam mudanças significativas na pressão, na temperatura e na composição do fluido de reservatório. Assim, surge a necessidade de se predizer tais mudanças para a otimização de operações. Além disso, uma das linhas de trabalho atuais do LRAP é a investigação da inversão barotrópica. Essa investigação exige cálculos acurados de pressão, densidade e de equilíbrio de fases. As equações de estado são ferramentas que suprem tais demandas. Um dos tipos de equações de estado é a molecular, que é baseada em termodinâmica estatística. Como o petróleo contém uma grande diversidade de substâncias e de hidrocarbonetos, uma dupla de pesquisadores, lá em 2001, resolveu abordar essa equação de estado através do hidrocarboneto mais simples existente no petróleo, o metano. Essa dupla se tratava de Grusz e Sadowski, que em 2001 desenvolveram uma equação de estado em que eles modelavam todas as moléculas através de segmentos esféricos de tamanho similar ao do metano. Então, o metano por si só ele já era considerado um único segmento, e assim sucessivamente, como se fossem peças de Lego, eles modelaram os demais hidrocarbonetos. Grusz e Sadowski desenvolveram a equação de estado considerando três contribuições fenomenológicas: a de gás ideal, em que as moléculas possuem somente movimentação translacional e rotacional; a de cadeia rígida, em que os segmentos esféricos se movimentam entre si; e a de dispersão, que é para descrever as interações de atração e de repulsão entre as moléculas. Só que em 2006, outra dupla de pesquisadores resolveram atualizar a equação de estado de Grusz e Sadowski, agora inserindo contribuições de interação polar e polar induzida. No final das contas, a equação desenvolvida por Grusz e Sadowski era nomeada PCSAFT e, com a atualização em 2006 por Karakatsani e Economou, ela passou a ser chamada pela sigla TPC-PSAFT. Essa sopa de letrinhas, na verdade, se refere à versão, o nome em inglês da equação de estado, em que é melhor traduzida como sendo a teoria estatística truncada de fluidos polares associativos com cadeia perturbada, TPC-PSAFT. A propriedade termodinâmica básica da TPC-PSAFT é a energia livre de Helmholtz, que através de relações termodinâmicas podem fornecer pressão, densidade, compressibilidade isotérmica, expansividade volumétrica e também dados de equilíbrio de fases, como coeficiente de fugacidade, a própria fugacidade e equilíbrios líquido-vapor. Também existe a seguinte relação: como a TPC-PSAFT é uma atualização da PCSAFT, nós atribuímos a relação básica de que a TPC-PSAFT é a PCSAFT original mais a inclusão de termos polares. Então, algumas substâncias, como os próprios hidrocarbonetos, como eles não possuem termos polares, fazem com que a TPC-PSAFT se reduza à sua versão original, PCSAFT. Pela necessidade de investigação de pontos de inversão barotrópica, eu mesmo tive que implementar essa equação de estado e é perceptível que ela possui muitas expressões que exigem uma grande expertise para a implementação computacional destas. Então, eu pensei, pelo senso comum, de que o uso dessa equação de estado seria muito mais facilitado se houvesse uma interface gráfica que permitisse ao usuário fazer cálculos de propriedades termodinâmicas de maneira intuitiva. Deste modo, o objetivo geral é construir uma interface gráfica para a execução de cálculos termodinâmicos com a PCSAFT e a TPC-PSAFT. E como objetivos específicos, tem-se unificar a implementação da equação de estado, centralizar a forma como nós executamos os cálculos, facilitar e difundir o uso dessa equação de estado como uma versão aprimorada da PCSAFT,
acessibilizar as ferramentas de cálculo de pressão, densidade e equilíbrio líquido-vapor. E, por último, obter resultados que descrevam dados experimentais de forma satisfatória. Bom, a interface gráfica ela foi batizada de PCP Software, foi desenvolvida na linguagem de programação Python com o uso da biblioteca Tkinter para o desenvolvimento de botões, de etiquetas e vários elementos gráficos para poder montar o executável. Por questões de limitação de tempo, não é viável demonstrar o programa nesta apresentação, mas a primeira versão do executável do programa, do PCP Software, está no blog aí, descrito no slide. E, assim, quem se interessar em executar o programa, fazer cálculos, até mesmo relatar algum bug, pode acessar o blog, baixar e entrar em contato também. O PCP Software ele é capaz de gerenciar substâncias puras e misturas. Então, pode-se construir misturas de até 10 componentes, pode-se inserir parâmetros de interação binária para poder modelar ou melhorar dados calculados com misturas. Pode-se salvar e carregar misturas que já foram criadas e também pode-se cadastrar novos fluidos devidamente parametrizados. Também é possível realizar cálculos de pressão, então com entradas de densidade e temperatura. Tem várias opções de unidades para serem abordadas. E o cálculo de pressão ele já fornece automaticamente também uma curva de densidade por pressão. O cálculo de densidade ele tem entradas de pressão e temperatura, e bem similar em relação à questão das unidades ao cálculo de pressão. Ela pode fornecer raízes da fase líquida e da fase vapor, e também existe o oferecimento da customização por se utilizar de um algoritmo sobre o método de Newton-Raphson, iterativo, para poder fazer o cálculo de densidades. Então, a pessoa pode customizar tolerância, quantidade de iterações e coisas relacionadas ao método iterativo de Newton-Raphson. O cálculo de equilíbrio de fases, ele atualmente está restrito ao bolha P e ao orvalho P. Então, esses dois cálculos de equilíbrio de fases, eles têm entradas de temperatura e também, se o usuário desejar, inserir dados estimativas iniciais da própria pressão do ponto de bolha ou de orvalho. Também existe a funcionalidade da exportação para um arquivo de Microsoft Excel, contendo os resultados dos cálculos eventualmente realizados. Existe também a ferramenta de estimação de parâmetros, então o usuário alimenta com dados experimentais, e aí, dependendo se for uma substância pura ou uma mistura, o programa ele vai executar um método numérico diferente. Para substâncias puras, fez-se uso do método do enxame de partículas por conta de poder se estabelecer limites dos parâmetros. Alguns parâmetros, por exemplo, não podem assumir valores negativos, então, com o método de enxame de partículas, nós conseguimos estipular esses limites. O método simplex para misturas se refere à estimação do parâmetro de interação binária. Então, como ele costuma assumir um valor entre 0 e 1, não foi necessário estipular um limite fixo com o método de enxame de partículas, até porque é um método demorado em si. Então, fez-se uso do simplex, que é um método mais rápido e que converge da mesma forma. E, por último, é uma janela de informações gerais. Então, lá tem um contato, para caso necessite relatar algum bug, e também a descrição do programa em si, do que ele pode fazer. E, a princípio, são essas ferramentas da primeira versão do PCP Software. Agora, indo para a validação, foram utilizados dados experimentais do NIST em relação ao CO2. Então, foi montado em um diagrama de pressão, densidade e temperatura, em que a implementação do PCP Software forneceu dados que são compatíveis com dados experimentais, e dessa forma foi possível confirmar que a implementação está correta. Esse daí também foi um gráfico publicado pela Karakatsani e Economou, os autores da versão atualizada da equação de estado. Então, através disso, nós conseguimos confirmar que a equação de estado está devidamente implementada. A única observação que seria essa proximidade do ponto crítico em que foi feito uma parte pontuda.
A TPC-PSAFT, tanto quanto a sua antecessora PCSAFT, não costumam correlacionar muito bem dados próximos ao ponto crítico. Então, mesmo com essa divergência em relação ao ponto crítico, pode-se dizer que a correlação foi satisfatória, visto que a limitação é algo difundido na literatura. Para o equilíbrio de fases, foram utilizadas substâncias puras, que foram parametrizadas pela TPC-PSAFT e foram separadas em 3 grupos. O grupo A se refere a gases, o grupo B se refere a substâncias aromáticas e o grupo C se refere a cetonas. Cada um desses grupos possui uma particularidade em relação à sua polaridade, então por isso foi feita a separação. Bom, de qualquer modo, a correlação entre os dados de equilíbrio líquido-vapor calculados foram muito bem correlacionados com os dados experimentais também retirados do NIST, mais uma vez confirmando que a implementação do ponto de bolha e do ponto de orvalho, de fugacidade, até mesmo de densidade, estão todas corretas. Para a aba de aplicação, foi feita a reparametrização do gás nitrogênio. Um problema que aconteceu na atualização da PCSAFT para TPC-PSAFT foi que os autores Karakatsani e Economou publicaram um conjunto de parâmetros que não forneciam um desempenho muito bom, na verdade é nada bom, em relação a dados experimentais de nitrogênio. Então, no gráfico A, nós temos o conjunto de parâmetros da PCSAFT original lá de 2001. No conjunto B, nós temos o conjunto de parâmetros publicados na atualização de 2006 e o gráfico C se refere ao conjunto que foi estimado pelo nosso programa, o PCP-Software. Então, a grande melhoria em relação à PCSAFT foi que o PCP-Software conseguiu acertar mais pontos experimentais de temperaturas mais baixas, enquanto que até mesmo a PCSAFT errava, como demonstrado aí nas curvas azul claro e azul escuro. Então, o desvio para PCSAFT era maior do que com o que foi atingido pelo PCP-Software. Além disso, o PCP-Software conseguiu tanto correlacionar dados de equilíbrio líquido-vapor, demonstrado aí pela linha pontilhada, o nosso envelope de fases, e também do ponto crítico. Também acertando o ponto crítico, inclusive acertando até mais do que a PCSAFT original. Como conclusões e perspectivas futuras, tem-se que a interface gráfica totalmente funcional foi desenvolvida para a execução de cálculos com a PCSAFT e com a TPC-PSAFT. Então, o nosso objetivo principal foi realizado, com auxílio de um vasto conhecimento de programação também. A questão sobre a TPC-PSAFT atualmente é que ela se limita aos trabalhos de Karakatsani, do grupo, dessa autora, quando estamos falando dela sem termos associativos. Algumas substâncias elas ainda possuem mais um termo associativo, mas na grande maioria das vezes para a indústria de petróleo esse termo não é necessário, até porque é mais comum lidar com hidrocarbonetos, substâncias apolares ou pouco polares. E para o futuro, seria concluir a nossa abordagem da inversão barotrópica pela equação de estado TPC-PSAFT. Aí estão as referências bibliográficas, e no caso só me resta agradecer pela sua atenção, e se possível, teste o programa, e caso encontre algum bug, não hesite em relatar. E também gostaria de agradecer a Shell pelo financiamento do projeto ao qual estou inserido, e pelo LRAP pela infraestrutura e o apoio durante a pandemia. Muito obrigado a todos.